Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da matemática. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom pessoal, em primeiro lugar nós vamos pensar um pouco o quanto é importante conhecermos a história da matemática. A história da matemática, ela pode proporcionar uma contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Quando mostramos a matemática como uma criação do ser humano, nós percebemos as necessidades e preocupações de diferentes culturas. O professor, nesse momento, ele está dando condições para que os seus estudantes desenvolvam atitudes críticas e, ao mesmo tempo, faz com que eles percebam o quanto a matemática tem relação com todas as áreas do conhecimento. Alguns autores, como Fauvel, citam a importância do uso da história no ensino da matemática pelos seguintes fatores. O primeiro, a história aumenta a motivação para a aprendizagem da matemática. O segundo, humaniza a matemática. O terceiro, mostra o seu desenvolvimento histórico por meio de ordenação e apresentação de tópicos no currículo. O quarto, os estudantes, eles compreendem como os conceitos se desenvolveram. O quinto, ele contribui para as mudanças de percepções dos estudantes com relação à matemática. E o sexto, ele estimula a investigação matemática. Nós podemos utilizar a história da matemática em sala de aula de diversas maneiras. Ela pode ser apresentada de forma lúdica, com problemas curiosos, como os enigmas. Ela pode ser apresentada como fonte de pesquisa e conhecimento geral, como introdução de algum objeto de conhecimento, como atividades complementares de leitura, como trabalho em grupos, depois de apresentação para o grande grupo. Nós temos várias formas que nós podemos utilizar a história da matemática. E principalmente quando nós podemos mostrar que a matemática, na matemática, existem possibilidades que vão muito além de listas de exercícios. Ou seja, nós podemos usar a história da matemática como um recurso didático. Vocês podem observar aqui, conforme D'Ambrosio, ele já dizia que é importante dizer que não é necessário que o professor seja um especialista para introduzir a história da matemática em seus cursos. Se em algum tema o professor tem uma informação ou sabe de uma curiosidade histórica, ele deve compartilhar com seus alunos. Se sobre outro tema ele não tem o que falar, não importa. Não é necessário desenvolver um currículo linear e organizado de história da matemática. Basta colocar aqui e ali algumas reflexões. Isso pode gerar muito interesse nas aulas de matemática. E isso pode ser feito sem que o professor tenha que ser especializado em história da matemática. Existem várias leituras sobre a história da matemática. Aqui eu tenho alguns que eu vou comentar um pouquinho com vocês, que são o seguinte. O primeiro é A História da Matemática, da Tatiana Roque. Foi o primeiro livro de história da matemática propriamente brasileiro. Em uma linguagem bem objetiva e com ilustrações, ele apresenta um olhar crítico sobre o modo como a história da matemática tem sido contada ao longo dos tempos. O segundo também é com o título A História da Matemática, da Anne Roney, e o livro ele procura traçar uma jornada desde os habitantes das cavernas até os matemáticos do início do século XXI, mostrando conquistas da humanidade. E o terceiro, ele é um compêndio, um livro da matemática. Ele é de vários autores e a tradução é Maria da Assunção Rodrigues. O livro da matemática, ele descomplica as teorias e fórmulas que costumam assustar um pouco os estudantes na escola, com uma linguagem bem simples
esquemas visuais, infográficos e explicações breves. Ele é perfeito para todos os públicos. Essa literatura que eu citei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu tenho aqui comigo, pessoal, outras, literaturas que eu uso bastante. Esse aqui é a História da Matemática, que é para gostar de ler. Ele é bem interessante e é outro que pode ser usado por todos os públicos. Aqui eu tenho esse outro aqui, que é Teoremas Matemáticos, da Maria Helena Souza, que também é muito bom, pode ser usado por alunos do ensino fundamental, já a partir do Fundamental 2. E aqui eu tenho as grandes equações. As grandes equações já é um pouco mais elevado, mas também pode ser usado por alunos do 9º ano, do 8º ano, e eles já compreendem bastante sobre essa literatura aqui. Outra forma que nós podemos trabalhar a história da matemática é através de filmes. Existem alguns filmes que relatam a história de forma muito especial. Tem dois que eu gosto muito, que são os meus preferidos, Um é o Donald, no País da Matemática, que é um documentário da Disney, e outro que é um filme que nós encontramos ou com o nome Hipátia ou Alexandria. Ambos estão disponíveis na internet, Aqui no canal tem 2 vídeos exatamente falando sobre filmes que são relacionados com a matemática, e alguns até com a história. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês outros filmes que também fazem relação com a matemática. Voltando, pessoal, a história da matemática, quando ela é trabalhada de forma criativa, ela pode mudar a visão do estudante em relação à importância desse componente. Pois saber de onde, como e por que surgiu um conceito matemático dá significado à aprendizagem do nosso componente, que é a matemática. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, te inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos.